Fala, gente, quase um ano depois, cara. Quase um ano depois, estamos de volta aqui no canal do YouTube, né? Pô, muito legal, cara. Por incrível que pareça, senti muita saudade. Eu gosto de gravar meus videozinhos pro YouTube, né? E hoje, cara, o vídeo é o quê, né? O vídeo é sobre se vale a pena, cara, manter um carro Honda Civic G8 em 2025. É um carro que é antigo, bem antigo. É um carro que quando foi lançado com um preço alto. Hoje em dia o preço não é tão alto assim, porém a manutenção dele é bem cara. Então a gente tem que fazer um levantamento e ver se realmente vale a pena. E isso que a gente fez, hoje a gente vai te mostrar se vale a pena, se não vale, se eu posso comprar ou não, o que eu posso fazer para ter, se eu comprar eu posso usar todo dia. Hoje a gente vai mostrar a fundo e hoje eu tenho certeza que depois de sair desse vídeo aqui, você vai falar, bom, realmente eu quero, realmente dá, ou realmente não dá, não vale a pena. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante para todo mundo aqui e todo mundo vai sair contente. E no final desse vídeo eu ainda vou terminar cantando, mostrando que eu sou um ótimo cantor. Então eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito bom, cara, muito bom mesmo. É um vídeo muito bom para todo mundo, beleza? Então, cara, vamos começar a falar de conta. Como nada é de graça, né? Para você ter qualquer coisa na vida, tem que pagar contas. E a nossa primeira conta é o IPVA. IPVA, cara, é um cálculo, é um imposto anual no caso, que é calculado com base em 3,5% da tabela FIPE. Então, vai ser baseada a tabela FIPE de 2025 e baseado nessa tabela FIPE 2025 vai ser calculado como 3,5% do valor para chegar ao valor do IPVA. Esse carro aqui, ele tem o preço de 40.508 em tabela FIPE. Então, é baseado em 3,5% desse valor para chegar no valor do IPVA. Então, o valor do IPVA desse carro é R$ 1.418 por ano, entendeu? Tabela FIPE, 3,5% do valor, chega ao valor do IPVA. E além do nosso querido IPVA, como imposto anual, a gente tem também o licenciamento. O licenciamento, ele é em torno de R$ 120. Então, juntaria o IPVA e juntaria também o valor do licenciamento. São impostos anuais que tem que pagar, entendeu? Então, vamos continuar falando de conta. Agora a gente vai falar de seguro, né? O seguro para esse carro aqui vai depender de seguradora, vai depender de perfil de condutor, vai depender de várias coisas. Não tem como falar que vai ser um valor fixo. Eu vou falar quanto eu pago e vou mostrar também quanto que geralmente é pago. Então, o seguro depende do perfil de condutor, de idade, depende de vários quesitos, depende de seguradora. Mas um seguro em média para esse carro aqui, geralmente varia de R$ 2.500 a R$ 4.000. Mas isso vai depender do perfil do condutor, entendeu? Eu pago no meu carro aqui R$ 169,90 por mês. O seguro do meu carro para um ano sai em torno de 2.038,80, se eu não estou enganado, né? Então fica próximo do valor presumido. Só que o meu seguro é uma proteção veicular, não é um seguro em si, né? Então me ajuda bastante, assim, se eu precisar, se bater e tal, tem que ter alguma coisa. Você não pode ficar à deriva. Ah, eu estou ali e de repente roubam o meu carro, me lasquei. Aí de repente meu carro não pode, cara, não pode, a gente não pode, de repente está parado num sinaleiro, vem um doido, bate em você, de repente a pessoa também tá lascada, não tem dinheiro, cara, para poder arrumar o teu carro e nem o dele, então vira um cara, nossa, vira um transtorno gigantesco. Então você não pode ter um carro, até carro barato, né, porque é difícil ganhar o dinheirinho, né, não pode ter um carro desse e não ter seguro. Então para seguro por ano, vamos calcular, então, de R$ 2.500 a R$ 4.000. De R$ 2.500 a R$ 4.000. Esse vai ser o valor que geralmente você vai ter que pagar para você conseguir o teu carro, entendeu? Manter o teu carro com uma certa segurança de sair e não ficar com tanto medo, porque se você também sair e ficar com medo, geralmente é a hora que as coisas dão errado, é a hora que você acaba se lascando. Então, tem o custo também anual do seguro, tá? Tem esse custo também, tá? Vamos continuar para os outros custos. Então agora vamos falar também da troca de óleo e filtro. Esse carro aqui, cara, o ideal é que use o óleo original, né? Uma troca de óleo geralmente é entre 10.000 quilômetros ou 6 meses. Geralmente a pessoa não vai andar 10.000 quilômetros. Então geralmente ela vai trocar de 6 em 6 meses o óleo desse carro, né? Então, cara, a troca de óleo para esse carro geralmente fica em torno de 250 a 300 reais, óleo e filtro. Então se você paga 250, seria R$ 500 por ano para você manter o Civicão aqui com o óleo em dia, com o óleo certinho, né? Não ter dor de cabeça, entendeu? O ideal também que você faça nesse carro é que na segunda troca de óleo, tá? Você faça uma revisão geral, um exemplo, né? Meio que geral, para poder ver tudo, para poder ver o óleo e a vela que vai trocar
para poder ver o óleo e filtro que vai trocar, e para poder também, cara, ver um negócio importante que é a vela, que é bico, que é ver as coisinhas. Então vamos botar aqui de 700 a uns 1.200. Então o ideal é que na segunda troca de óleo que você vai fazer, é que você faça uma boa revisão nele, para você não ter aquele transtorno tão grande lá na frente que você vai ter, caso você não faça, porque os problemas se agravam. As pessoas têm na mente que tem um Honda Civic, não quebra, não sei o que. E aí, rapaz, quando quebra, nossa, mas aí você tá lascado, porque as pessoas não fazem revisão básica. Acho que é só trocar óleo, filtro, pastilha. Cara, quem fala isso é pessoa que só leva o carro pra arrumar quando estraga, velho. E não é assim, você tem que levar o carro, faz uma revisãozinha ali, cara. Vê como é que tá a vela, vê como é que tá a suspensão, vê como é que tá as coisinhas. Porque senão, quando der algum problema, vai dar um problema em tudo. O carro ele necessita de revisão, então uma revisão de 700 a 1.200, que seria óleo, filtro na segunda troca, né? E dá uma olhadinha na vela, dá uma olhadinha na suspensão, para evitar um transtorno maior que você vai ter, entendeu? Também uma coisa muito importante que muita gente não fala, é também dar uma olhadinha no fluido de freio, então revisão geral. Uma vez no ano pelo menos, vê como é que tá, cara, vê como é que tá, porque são componentes que não podem falhar. Se falhar, cara, infelizmente você morre. Então tem que dar uma olhadinha, vai ficar o quê? 120, pô, R$ 200 para ver, entendeu? Mas ver, tem que ver, não tem como, cara. Tem que ver, porque senão vira um transtorno tão grande que, meu Deus do céu, velho. É um carro antigo, mas é um carro que foi lançado com uma estrutura de carro, não de luxo, mas um carro de pessoas que tinham poder aquisitivo naquele tempo. Então é um carro que necessita de manutenção, necessita de cuidado. Senão, velho, vira um transtorno gigantesco, entendeu? Revisão também vê pastilha. Se você tiver que trocar os discos, cara, você tá muito lascado. Então o ideal é que você veja, porque na maioria das vezes você vai ter que trocar pastilha, entendeu? Pastilhas. Geralmente uma pastilha para esse carro aqui dura em média 40 mil quilômetros, mais ou menos. Então dura bastante, entendeu? Dura muito. E sim, você andando todos os dias com ele, você vai ter um gasto de suspensão também. A gente tem a bateria dele, cara, a bateria dele, geralmente varia de 450 a 600 reais. E a bateria geralmente ela tem uma durabilidade de no máximo 3 anos. Sem contar também que a gente é afetado pela depreciação, entendeu? No caso a gente teve pandemia, então os carros eles valorizaram muito. Esse carro mesmo meu aqui, antes da pandemia, cara, eu não tinha ele ainda, mas ele chegou a custar 30 mil reais. Bom, 30 mil reais num carro desse aqui era um preço maravilhoso, porque ele não é um carro bom e tal, mas é um carro antigo. Hoje em dia, você não compra, cara, um carro Civic G8 do modelo 2006, que começou em 2006, com o modelo 2007 e foi até 2011, você não compra por menos de 40. Se você comprar, muitas vezes você vai encontrar um carro extremamente detonado, quilometragem extremamente alta, um carro para você comprar e ter um transtorno gigantesco para não querer ter mais Honda Civic. Não quero mais ter Honda Civic, a ponto desse nível, entendeu? De chegar nesse nível, né? Esse carro aqui teve uma valorização ainda de 3% no último ano, entendeu? Então 3% seria R$ 1.200. Então ele teve uma valorização de R$ 1.200 nesse último ano, entendeu? Outra coisa também que é importante ver nesse carro é os pneus. Esse carro, esse modelo de carro, usa o pneu 205/55 roda 16. E eles duram, geralmente em média, até 50 mil quilômetros. Então é um negócio que não vai acabar tão fácil. Porém, tem que manter atenção para você trocar o pneuzinho certo, para você fazer um rodízio de pneu, para você poder usar o máximo possível o pneu e não ter um gasto tão grande. Chegamos então ao momento que todo mundo esperava. Agora a gente vai levantar todas as informações e vamos passar para vocês o custo, tá? Varia bastante. Eu vou falar depois quanto que eu gastei durante um ano com o Honda Civic e quanto que foi calculado que tende a ser gasto, beleza? Então, de IPVA e licenciamento, a gente chegou ao preço de R$ 1.538. Então foi pago R$ 1.538 de IPVA e licenciamento. O seguro por ano, a gente está calculando em torno de R$ 3.000. Então, R$ 3.000 por ano para você manter o seguro do Honda Civic, tá? O jogo de pneu para esse carro tem um preço de R$ 1.800. Então, cada pneu tem um custo de mais ou menos R$ 450. Então, é normal, é um carro. São desgastes e automaticamente você vai ter que trocar e não vai ser toda hora, entendeu? Mas é custo que tem que ter também, né? Revisões em relação a pneus e componentes de suspensão, em torno de revisões, pneus e proporcionais, vamos reservar então R$ 1.500, tá? R$ 1.500 que é o valor que geralmente é uma revisãozinha dessa. O combustível não tem jeito, cara. Se você anda mil quilômetros por mês com o teu carro, o que é facilmente, porque é uma pessoa que trabalha em torno de
40, 50 quilômetros da tua casa, só dele trabalhar ele tende a no final de um mês bater esse tanto. Então, se o cara anda 1.000 quilômetros por mês com o carro, cara, durante um ano, ele vai ter em torno de R$ 8.760 com combustível. As pessoas, muitas vezes, elas não calculam isso. E a gente calculou para vocês, o combustível seria esse valor. A pessoa teria gastado todo esse valor durante um ano, o que é extremamente alto. Com imprevistos, cara, como é um carro de manutenção cara, tem que reservar R$ 2.000, porque qualquer coisa que acontece, eu falo por mim, qualquer coisa que acontece em Honda Civic é R$ 2.000. R$ 2.000 praticamente é o garantido, tá? Então reserva R$ 2.000 para esse ano também, tá? E qual que é a minha opinião como dono de Honda Civic? Eu acredito que teria sim, é um carro muito bonito, como vocês viram na foto aí, como vocês vê ele aqui, é um carro muito bonito, mas não usa todo dia, cara. Para você usar todo dia é bem complicado, o custo é muito alto, o transtorno vai ser muito grande, desgaste de peça que é cara dele vai desgastar muito. Então, cara, não existe um sedã médio nessa faixa de preço com tudo que o Honda Civic consegue oferecer pra gente. Então eu teria sim, mas com ressalva. Para todo dia não. Para todo dia não, cara, porque senão a gente acaba se complicando muito. A gente que geralmente não tem um valor mensal tão alto assim, fica muito difícil você manter um Honda Civic desse, né? Então eu teria sim, se desse pra comprar, comprei de novo. Não é o carro que eu sonhei ter, mas é um carro que eu quis comprar e graças a Deus eu pude comprar. Com muito trabalho, trabalhando de madrugada, estudando pra caramba, consegui comprar. Compraria de novo sim, é um carro muito bacana, porém ainda não é meu sonho. Estou trabalhando para chegar lá, eu acredito que vai chegar sim. Então é isso, cara. Então para terminar o vídeo aqui, eu que gosto muito de novela, vou cantar a música de uma novela aqui. O nome da novela se chama Cristal. É a música Tá Escrito do Dado Dolabella, tá? Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Um grande amor não pode terminar assim. Canto demais, hein? Canto demais. Então chegamos ao total de imprevistos, cara. Então realmente a gente calculou tudo e para você ter um Honda Civic desse hoje em 2025, então você tem que ter em torno de R$ 16.800. Por quê? Porque a gente calculou tudo baseado. A gente está usando, um exemplo, usando esse carro ao extremo. Ele vai trazer tudo isso de despesa para você e você vai ter que pagar em torno de R$ 16.800 por ano para você poder manter o Honda Civic. Nossa, Manuel. Mas agora você destruiu meu sonho, cara. Eu sempre quis ter um Honda Civic desse, então quer dizer que eu não vou poder? Não, gente, não é assim. A gente calculou um carro para usar todos os dias. Muitas pessoas que têm Honda Civic não usam todos os dias, então não vai chegar nem perto desse valor. Vamos lá então. Eu, com um ano de Honda Civic, eu devo ter gastado R$ 7.000. Tive manutenção, eu pago seguro, eu pago licenciamento, eu pago IPVA, então eu tenho contas a pagar. Então, é caro, mas eu não cheguei perto do valor. Tem pessoas que conseguem muitas vezes passar o Honda Civic durante um ano com R$ 4.000, porque tem uma moto que usa muitas vezes para trabalhar, muitas vezes tem outro carro, um carrinho 1.0. Eu tenho um Golzinho 1.0. Quando eu trabalhava, eu usava o Golzinho 1.0, gastava pouquíssimo. Com o Honda Civic, praticamente se você tiver um outro meio de locomoção e usar o Honda Civic só para dar um rolê de vez em quando, cara, você vai ter um valor bem inferior a esse valor. Você vai gastar geralmente com IPVA, com licenciamento, que geralmente vai bater uns 3.000, com o seguro bater uns 5 mais ou menos, manutenção 6. Bom, você pode gastar 6, 5, 4, entendeu? Se você tiver seguro certinho, as coisas bonitinhas, você não vai ter tanto custo assim. Então, você vai conseguir ter um carro desse aqui e não ser impactado em tipo nada. Assim, um impacto menor. Mas a gente tem o exemplo de usando o Honda Civic todos os dias, usando o Honda Civic ao extremo. Então, usando o Honda Civic ao extremo, ele realmente é muito caro. É muito caro, entendeu? É bem complicado em relação a isso aí. Você que tem um Honda Civic, cara, comenta aqui embaixo. Comenta aqui, vamos conversar, vamos ver se realmente você gasta isso, se você gastou menos, quanto que você gastou no seu Honda Civic. Fala pra gente aqui, vamos divulgar informações, vamos trocar experiências em relação a esse carro aqui, pra gente poder se informar cada vez mais, né? Então, cara, você que gostou, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa o like pra gente aqui, ativa o sininho, né? Ajuda a gente a crescer cada vez mais aí. Eu sei que demorou muito me voltar pra cá, mas acredito que vamos tentar trazer a maior quantidade de conteúdo possível, com o Civic, com outros carros,
vamos fazer o possível. Se tiver ideia de algum carro pra gente trazer, carro, caminhoneta, a gente traz também. Não tem importância, vamos fazer conteúdo. E o próximo vídeo, cara, vamos fazer de 0 a 100, ver quanto tempo o manual dele diz que faz. A gente vai fazer de 0 a 100 com o Honda Civic e vamos ver se realmente dá. Se eu não for cupim de aço, né, cara? Se não for cupim de aço, não estragar o carro, com certeza vamos tentar chegar e ver se dá também. Eu tenho também outros carros. Se você tiver ideia de vídeo, de arrancada, a Honda Civic versus Corolla, Honda Civic versus Gol, arrancada de 100 km, de 100 metros, né? Vamos trazer aí e fazer um conteúdo legal, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Falou pra vocês. Eu dei uma lavada nele, rapaz, mas fica bonito demais o carro preto limpo, né, velho? Tá certo que eu não lavei a caixa de roda, né? Então, foi aquelas lavadas bem vagabunda mesmo, sabe? Mas o carro preto limpo, ele fica muito bonito, né, velho? Você tá doido.